Fala, meus nobres e queridos amigos, como é que estão vocês? Tudo legal por aí? Eu estou aqui com alguns elementos metafóricos que eu gostaria de usar para fazer uma análise política. Nós estamos falando de política há bastante tempo já no grupo, né? Eu acho que seria interessante mostrar para os colegas como é que eu vejo a política e o que está acontecendo na nossa nação brasileira por esses dias aí. Eu vou usar esses elementos aqui, tá, como base de uma explicação mais pedagógica e que pode esclarecer muitas coisas. Como eu já disse para vocês, eu já pertenci a algum espectro político diferente do que eu penso hoje, né? Já falei isso aqui no grupo, tal, né? Mas por que essa compreensão me veio à mente hoje em dia? Por que eu entendo assim? Bom, porque para mim a política se parece muito com alimentos, né, e algumas substâncias que nós ingerimos e que faz parte do nosso dia a dia. Logicamente que alguns não deveriam fazer parte, mas também estão inseridos nesse contexto. Eu tenho aqui na minha direita o remédio, tá? Na extrema direita que eu tenho um medicamento que só se usa quando se está doente, tá? Entenderam? Aqui ao centro eu tenho um alimento saudável que é o pão integral, tá? Pão integral como simbologia de um alimento saudável, pode ser tantos outros, né? Frutas, verduras, legumes, mas escolhi o pão integral para representar uma alimentação saudável, que faz bem para o corpo. Aqui mais à minha esquerda, mas também ao centro, um outro alimento, que também nós utilizamos, junto com o pão, inclusive muitas vezes, mas que não é tão saudável, que é a margarina. A margarina, segundo alguns especialistas, consta na lista de um alimento não recomendado, que não se deve comer, que inclusive apenas os seres humanos comeriam, nem mesmo os vermes ousam comer ou consumir esse produto chamado margarina, tá? De qualquer marca, margarina. Então aqui está como símbolo de um alimento não saudável, não recomendado, mesmo assim é um alimento. E à minha extrema esquerda eu tenho o veneno. Tá? O veneno. Isso aqui simboliza o veneno. Bom, o que acontece? Nós vivemos num momento de eterna compensação. E por que compensação? Porque no momento que eu como alimentos pouco saudáveis, eu vou precisar fazer uso do elemento que está no outro extremo, que seria o remédio. O uso largo e o consumo exagerado desse produto aqui que está mais à esquerda me obriga a ir para o outro lado da extrema direita, que é o remédio. Lembrando que ninguém toma remédio porque quer tomar. Ninguém vai à farmácia e diz: estou a fim de tomar um remédio, acho que eu vou tomar uma benzetacil hoje. Eu não estou doente, não estou com dor de garganta, mas eu gosto de tomar benzetacil. Exceto casos de loucura, a pessoa faz isso. Mas eu pergunto para você, se eu não tomar uma benzetacil quando eu estou doente, isso é bom para mim? Ou é necessário? Existem coisas na alimentação, né, ou seja, na suplementação do ser humano, que não são agradáveis, mas são necessárias. Tá? E onde é que eu quero chegar nesse aspecto? Que na política também existem medidas que são tomadas e que devem ser tomadas, porque medidas ruins, né, já foram implementadas. Então sempre que tem uma implementação de algo ruim na cadeia política, como acontece nos alimentos também, eu tenho que imediatamente ir para o outro lado
a fim de compensar uma ação errada. Sempre que ver um flerte com o comunismo, com o socialismo, com esses sistemas de governo que não dão certo em países nenhum, vai ter que haver um medicamento para cura. Se eu ficar brincando com o veneno, o veneno está aqui, vou tomar uma gotinha de veneno, só para ver o que acontece. Eu não acredito que o veneno seja ruim. Não pode ser ruim. O veneno não é ruim. Não é bem assim. Isso é mentira. É mentira que se eu tomar veneno eu vou passar mal. No momento que eu tomar veneno, eu vou ter que tomar um remédio depois, um antídoto para esse veneno. O mesmo, queridos, aconteceu, tá, com o malfadado e triste momento da nossa história que nós conhecemos como regime militar. Vocês lembram? De 64 a 84. Ou 88, que foi promulgada a Constituição, né, de 88. Constituição cidadã, como se fala. Bom, o que acontece, queridos? O regime militar, tá, não é uma idealização de ninguém. Nem mesmo os militares querem tomar o poder, porque não é esse o papel deles. Jamais vai ter um governo lá aspirando, que bom que nós tenhamos um regime militar no Brasil. Aspirar por um governo militar, por uma ditadura militar, seria como eu aspirar por uma quimioterapia, por uma bezetacil, por um remédio amargo, que só deve ser usado em casos extremos, onde uma má alimentação, escolhas erradas foram feitas. Não se pende para um regime militar, não se pende para uma quimioterapia sem que haja antes uma intentona comunista ou, no caso da quimioterapia, um tumor, um câncer, uma doença maligna que toma conta do teu corpo e te conduz à morte. Agora eu digo para você, alguém faz quimioterapia porque quer, porque gosta? Não. O regime militar, se teve ele porque as pessoas queriam, porque gostavam do regime, não, gente, foi necessário. O que houve no Brasil de 64 a 88 foi, de 64 a 84, né, com a eleição de Tancredo e, consequentemente, Sarney, foi um mal necessário. É ruim? Foi, muito ruim. Foi um triste mal necessário, que não teria sido necessário se não tivesse havido em 59 uma intentona comunista no Brasil. Busquem nos alfarrábios da história de vocês aí, procurem na internet, o que foi a Coluna Prestes, quem foi Carlos Prestes, o que é o Partido Comunista do Brasil, né? O PCB, o PCdoB, 1915. Tá? Leiam isso e vocês vão entender. Se não tivesse acontecido a Redentora militarista no Brasil, hoje, não sei se eu estaria conversando com vocês aqui como estou. Gosta do comunismo quem não conhece o comunismo, como eu não conheço e nunca quero conhecer, tá? Mas eu acredito no que se fala de outros países comunistas. Não quero experimentá-lo para depois dizer que quão bom era aquela outra época onde eu podia viver ao centro. O ideal, queridos, não é o Bolsonaro, tá? O ideal não é a questão da extrema-direita no Brasil. O Bolsonaro também foi um mal necessário. Não teria acontecido o fenômeno Bolsonaro no Brasil se a roubalheira da Dilma Rousseff não tivesse acontecido, o petrolão, o mensalão do PT lá atrás. Tudo começou lá com o governo Lula. Estão entendendo? Tudo começou lá atrás. O maior cabo eleitoral que o Bolsonaro, que a extrema-direita no Brasil já teve, foi as atitudes do presidente Lula. Só que ele achou que não ia acontecer. Os panelaços de 2017, 2016, o gigante acordou, lembram disso? Por quê? Aqui, ó, remédio. Entendeu? Não teria se chegado aqui no medicamento se antes nós tivéssemos sido mais prudentes. Quando se consome isso aqui, inevitavelmente tu vai ter que depois consumir isso aqui. Escolhas ruins exigem medidas extremas
para que se volte para cá. Aqui é onde nós devemos estar. Tá? Eu votei no Bolsonaro porque eu votei nele porque morria de amor por ele. Sou bolsonarista, extremista? Bolsonaro, cegamente? Não, querido, por favor. Tu acha que alguém que já foi do PT, como eu, já fui filiado ao PDT também, Partido Democrático Trabalhista, Partido dos Trabalhadores, minha irmã fazia bandeiraço, entendeu? Eu trabalhei na prefeitura de Gravataí pelo PT. Tu acha que eu ia votar no Bolsonaro porque amo o Bolsonaro? Querido, foi necessário. Foi necessário. Entendeu? Sempre que houver coisas extremas, tem que haver uma retomada para chegar aqui. Aqui é o ideal. Tá? O que está se fazendo hoje, o Alexandre de Moraes, é isso aqui. É um veneno. Que nós só vamos sentir os efeitos depois. E para solucionar esse veneno aqui, talvez isso aqui não seja suficiente. Talvez tenhamos que pegar algo ainda mais forte. Talvez uma cirurgia, uma quimioterapia, como eu falei, tá? Depois de chegar a esse extremo aqui, como nós estamos chegando, com esse STF de mentira que nós temos aqui, tá? Que é uma ditadura enrustida, e não tão enrustida assim, porque todo mundo já percebeu o que eles são. Isso aqui, ó, veneno, tá? É o que eles são. Alexandre de Moraes é isso aqui. O STF brasileiro hoje em dia, braço do Lula, é isso aqui, ó, veneno. Talvez isso aqui, Bolsonaro, não seja suficiente. Talvez nós tenhamos que vir para algo ainda mais extremo, para poder tentar um dia voltar para cá. Tá? Por favor, entenda o que eu estou dizendo, gente. Entendo, eu sou brasileiro, eu moro aqui, tá? Eu não tenho pretensão de sair do Brasil. Mas do jeito que andam as coisas, meus queridos, olha, talvez, né, os teus filhos, teus netos um dia tenham isso aqui no meio, tá? Mas olha, depois que está acontecendo aqui, ó, isso aqui vai ser pouco. Talvez seja necessário algo ainda mais traumático, se aqui estão me entendendo. É isso aí. Desculpa o vídeo longo, mas não tinha como fazer diferente. Tá? Eu cheguei da escola há pouco tempo, já com a pretensão de falar isso para vocês. Como eu disse, eu não ia fazer isso em momento de aula, né? Como um bom representante de direita que sou, e quero representar bem essa categoria, esse espectro político hoje, não posso fazer coisa errada para dar o que falar. Ah lá, e está fazendo vídeo na escola em tempo de serviço. Não, estou na minha casa agora. Aqui é a minha casa. Tá? Estou na minha casa fazendo esse vídeo para vocês, depois do horário de trabalho. Tá bom? Não estou fazendo que nem eu fazia no tempo do PT, que eu ia fazer panfletagem e bandeiraço às 3 horas da tarde, quando eu deveria estar trabalhando. Batia o cartão até às 6 horas da tarde. Tá? Mas às 3 horas eu já estava fazendo um panfletaço pro PT, aqui na minha cidade, em Gravataí. Entenderam? É isso aí. Quem é de esquerda, quem é do Partido dos Trabalhadores, sabe bem o que eu estou falando. Né? Se faz panfletagem em horário de trabalho. Tá? Não adianta querer discutir comigo, porque eu sei. Eu sei. Não vai mentir pra mim, porque eu sei e tu sabe que eu sei que é assim. Nós sabemos. Tá bom? Abração. Fiquem com Deus.